Olá, amigos, tudo bem? Nós estamos aqui no Observatório da Cultura para mais um bate-papo e na 20ª Semana Nacional dos Museus do IBRAM. Então, uma oportunidade de discutir todas essas questões que são ligadas à música independente, cenas underground, dentro do ambiente onde estão os outros museus, né? Porque nós somos o Museu Independente, Museu do Som Independente. Né? Mas aí hoje, né, estamos circulando no espaço oficial. Né? Vamos discutir depois isso com a Tina, o que é oficial, o que não é oficial dentro desse negócio. Olha, é um prazer estar aqui com a Tina Kurtz, que é realizador do Fanzinada, tem já um espaço de fanzine com o nome dela, homenageada, é uma figura da cena também, e com o Digão Duarte fazendo a mediação, e o Digão vai fazer também aí as perguntas, e apresente a Tina, por favor. Sim, Tina Curtis, também é conhecida como Dona Fanzine, já ouvi por aí Senhora Fanzine, tudo depende da situação, da ocasião, do local. Ela é fanzineira, é quadrinista, é poeta, arte educadora, produtora cultural, se tiver alguma outra função, assim, pode acrescentar quando começar a falar, Tina. E eu queria saber, eu vou fazer uma primeira pergunta que é comum para vocês aqui. A gente tem, como o Museu Som Independente, ele abraça de vários tipos de cultura, assim, uma delas é a cultura subterrânea, cultura underground, né? Entre outros, mas não somente. Mas a gente aqui vamos focar mais nesse bate-papo sobre isso. Eu queria ver de vocês, começando pela Tina, né? O que é para música subterrânea, independente, a chamada cultura underground para você? Olha, a cultura underground é o meu berço, né? Onde eu estou até hoje, assim, está bem estabelecida, vamos dizer. É um espaço que eu acho que é onde brota, né? Aonde eu posso dizer que é um embrião, é o útero de tudo, onde tudo acontece, né? Porque geralmente a gente falando aqui hoje em música, as músicas elas surgem de algum lugar, né? Então elas não surgem tirando uma ou outra que já nasce numa stream, elas nascem numa garagem, né? Numa escola. Então ela tem toda uma trajetória, né? Então ela tem suas histórias, né? E vão se fortalecendo, criando elos, né? Que eu acredito que é uma característica do underground, é esse elo que você vai criando com as pessoas, né? Então, de repente, um poeta, um músico, um desenhista, um grafiteiro, e ali a gente vai criando uma cena local, e quando vê uma cena regional, quando vê já virou uma coisa só, né? Diga aí os festivais maiores. E eu acho que é isso. Manuel? Eu complemento que tem a cena chamada independente, né? Pode ser, inclusive, pop. Sim. E dentro disso tem na cena regional e local, e a cena independente, tem o submundo disso. O pessoal mais vanguarda, letras mais polêmicas, buscando mexer com as fronteiras e limites sociais, culturais e políticos do seu tempo. Tem ali a cena punk, tem os grupos mais ideológicos, tem o pessoal mais politizado, e de certa forma, isso é o que mexe mesmo, como a Tina falou, os bastidores é a base, o que mexe para a sociedade não ficar simplesmente ali mídia top-to-down e massificação, né? O que dá uma mexida na sociedade vem dali. Eu acho que quanto mais underground, mais liberdade de expressão tem, né? Porque conforme parece dá-se a impressão que quanto mais vai subindo, vai diminuindo essa coisa da resistência, do politicamente incorreto, né? De se falar o que quer. Então, eu acredito muito nesse independente do underground, né? Foi bom você ter falado isso, Tina, porque cada vez mais o underground também tem a ver com cultura de gueto, com subculturas no sentido sociológico, né? Não é porque é menor, é subcultura, são subdivisões, né? E isso vai entrando, hoje em dia, em novos processos de resistência com cultura trans, com a questão de colônias e diante de cenas dentro daquelas nações que no passado foram invasoras, tem um refluxo, né? E tem a questão do feminismo. Eu digo, a gente acompanhou aqui o início do movimento das bandas de meninas. Nos anos 90, a gente gravou várias dessas bandas, né?
e que tinha discussões LGBT, feminista. Depois surgiu ali na mesma época o movimento, as Riot Girls, né? Então a gente vivenciou tudo isso, a gente viu tudo isso acontecer, né? Eu acho que tem a ver. E Digão, peraí, mas você também deveria opinar sobre isso. Sim. Sim, eu complementar o que a Tina falou, que aqui o underground ele é mais autêntico, que tem mais liberdade, que muitas vezes não tem muitas amarras, muitas limitações, porque afinal de contas, em patamares maiores quando chega assim, no mainstream, assim, quanto maior, assim, quanto mais de massa tem mais interesse envolvido, mais dinheiro envolvido de corporações que estão investindo naquele artista, naquela manifestação cultural, né? Gravadoras. Uhum, isso, e a gente acaba podando. Eu fico pensando assim, muitas vezes aquilo que a gente viu que chegou mainstream, que acho que não chegamos a ver no underground, assim, fico pensando assim, gostei, achei legal, mas como seria essa manifestação, isso se ele fosse totalmente underground, se não tivesse toda essa máquina atrás dele, assim, sabe, que tem muita dá limitações, tipo, ó, vai até aqui, tá? Não parou menos, senão não vamos tanto assim, não. Afinal de contas, isso aqui é para as massas, então segura. Pagamos um preço também, Uhum, né? Porque quando você tem um posicionamento, a gente sabe que muitas portas se fecham também, né? Porque são interesses, né? uhum, Porém, a liberdade é muito maior, né? Eu acredito, assim, a tranquilidade do seu trabalho circulando da forma que você quer é aquela lá. uhum, isso. E vamos falar agora para a parte da memória a respeito disso aí, memória do desconhecido. Queria saber qual é o desafio de pesquisas em músicas que não são conhecidas das massas. Então, eu fiz e faço muita resenha de banda, né? E fiz muita coisa, assim, no Spellwork, que é um fanzine. E você vê que, por exemplo, eu tenho sentido isso, eu tenho mexido muito com os fanzines antigos ultimamente, até por questão de memória, e muita gente me procura também, né? E aí você vê que as pessoas desconhecem praticamente muita coisa, principalmente assim, antes dos anos 2000, né? Então, muita banda circulou nos fanzines, que deram suporte para elas crescerem, para ir para a mídia, né? E, e desconhece. Então, eu acho que é muito importante assim, esse registro, e é muito louco, ao mesmo tempo, pensar que o fanzine é uma coisa totalmente anti-mídia, fora de mídia, Uhum, né? E, ao mesmo tempo, ele é super midiático, e então você vê o quanto que ele circula até hoje, você não tem noção aonde ele chega, como ele chega, porque muitas vezes chega em mãos que não é mais aquela que você enviou, né? uhum, É muito louco porque ele circula e aí você vê que não acho que é só uma coisa no Brasil, né? Embora vamos dizer assim que a Europa ela é mais tem um trabalho de memória melhor, né? Pensando na Alemanha, por exemplo, né? Tem várias coisas ligadas ao movimento punk enormes, tem uma feira punk, tem uma feira de música e tudo mais. Mas aqui a gente não tem. Eu acredito que a gente está começando a discutir isso agora. E nisso a gente já perdeu muita memória, né? Porque os fanzines, eles praticamente se perderam, assim. Se você parar para pensar, quem tem fanzine hoje no Brasil dessa época para trás somos nós, né? uhum, Apaixonados, né? Fã de zine, né? uhum, Então, são pessoas que são músicos, que escreviam, né? Que tinham lá produtores culturais, né? Enfim. E aí eu penso que o quanto é importante a gente falar sobre isso agora, né? Porque agora a gente tem outros formatos para se pensar a memória também, né? Então, antes não tinha esses registros, espaço físico, né? Então, agora a gente começou a ter fanzinoteca praticamente agora também, né? Então, isso é muito recente. Então,
tem muita coisa que as pessoas desconhecem, mesmo tendo livros sobre música alternativa, documentários sobre música alternativa, a gente vive no backstage, vamos dizer ainda, né? Né? Vive lá atrás desse registro. Então, muita coisa não entra nesses registros, né? Eu trouxe aqui... Pode falar. Eu ia pedir uma parte, e tem essa coisa de que o desconhecido é difícil de explicar para as pessoas por que a gente está preservando. O que é conhecido, né, o que é reconhecido, sempre tem um apelo. Eu acho que, seja a imprensa, o poder público, né, até os editais, eles não têm uma percepção de que a cultura é limitada, né, ali, naquele espaço, ao que o mundo da arte diz que é importante, né, ou um Sim. segmento, ou até um grupo étnico, né, ou majoritariamente masculino, dependendo da arte, também tem majoritariamente feminino, no caso da dança, por exemplo, né, ou artesanato é muito mais mulher também, né, mas música é muito mais homem, Sim. né, então depende do grupo, mas o ponto é que realmente existe um desconhecimento. Então, até para explicar o que a gente está fazendo, tem gente que olha assim, mas o que vocês fazem mesmo? Vocês não conseguem entender o que é isso. Os próprios editais de memória e patrimônio, quando você vai falar de algo assim, né, imaterial, eles não conseguem ter uma identidade, um olhar para isso, né? Que nem eu participei da Edir Blanc aqui em Santo André, com o coletivo de meninas, né? Uhum. E a gente fez um fanzine sobre Santo André. Então, foi totalmente musical, totalmente punk rock, né? A nossa linguagem aqui pós-punk, assim. E os locais que foram nossas memórias, por exemplo, de adolescente, banca de jornal, coisas que não existem mais. Então, através de poema, de videoarte, fotografia, registros, a gente fez esse material. Mas as pessoas ficam meio assim, sabe? Tipo, mas eu não lembro disso. É porque ela não viveu aquilo, né? Mas não quer dizer que não existiu aquilo, né? Esbarro muito com pessoas assim que não estranham tal coisa assim. Como assim? Isso aí existiu de verdade? Sério? Muitas vezes millennials, o site dos millennials nascidos assim, nos anos 2000 para cá, assim, pessoal que está hoje na casa há 22 anos ou menos. Enfim. Nessa cultura, assim, além de som, além de música, assim, o que se preserva também em relação a práticas e expressões artísticas? Olha, falando de fanzine, a gente tem tentado preservar, principalmente quem são as pessoas que fizeram esses fanzines, né? Porque foram editores que foram... Porque a pessoa que está nesse circuito, ela nunca é só, por exemplo, só músico, só escritor. Ela é um produtor, é um agente cultural, vamos dizer assim, né? Ela faz de tudo, ela faz um mapeamento, ela contribui para a arte local, né? Então, várias gerações, por exemplo, fazendo isso. E aí a gente está tentando também trazer quem são essas pessoas, né? Que foram à frente disso, a importância que elas tiveram, né? Para isso. Então, tenho produzido 2 trabalhos também de memória no momento, um só de mulheres e outro de pessoas que vão para outras áreas, assim, mas que levam a arte para dentro de espaços pedagógicos e tudo mais também. Então, eu acho muito importante a gente fazer um registro também de quem foi aquela pessoa, o que ela fez, o que levou ela a fazer as coisas, assim, e aí isso também acaba abrindo, né, dando norte para tudo o que acontecia naquela região. Aqui no ABC, a gente é um polo, né, então, cultural, né, é uma cidade colada na outra e, ao mesmo tempo, a gente é colado em São Paulo, então, tudo acontece muito, muito junto. Então, são muitas pessoas produzindo e aí a gente brinca que mesmo, por exemplo, tendo tantas mídias, como hoje tem internet, né, várias plataformas para música, Spotify, tá, não sei o quê,
o fanzine ainda era mais direcionado, né? A gente conseguia fazer tudo com tanta dificuldade, sem informação, e ao mesmo tempo a gente conseguia juntar mais pessoas, enfim, conseguir conversar melhor, né? Então, eu acho muito importante esse diálogo, assim, de quanto foi importante produzir, né? E quem foram essas pessoas que produziram sem recursos, por exemplo, né? Porque a gente não tinha... Imagina, o que era um edital 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente nem sonhava com isso. Era a vaquinha que a gente fazia para a galera fazer show, para bancar zine, né? Então, eram os patrocínios, a hora extra no trabalho, era isso que funcionava, né? Então... Desculpa comentar uma coisa, o amigo que trabalhava no Estado, aqui no caso, o Mr. X, que fazia o xerox por debaixo do pano. Xerox, do pano. Ele aqui em Curitiba, ele foi responsável por muitos cartazes, fazer cópia de cartazes, cópia de fanzines. Ele já é falecido, né? Ele era um funcionário do governo do estado que trabalhava na área de xerox, né? E tinha na verdade, eram as máquinas de impressão preto e branco, só que de última geração, caríssimas, gigantescas. Nossa, tinha 1 metro de altura por 3 metros de largura. Ele fez mais pela produção independente do que a Secretaria de Cultura. Sempre assim, né? Sim. Sempre assim. Então, e aqui, por exemplo, a gente está num momento bem complicado. Aqui não, né? No geral. Por exemplo, as bibliotecas estão fechando, as bibliotecas também estão sofrendo várias coisas, e nisso a gente vai perdendo, né? Os espaços. E, por outro lado, tem surgido muitas bibliotecas comunitárias, espaços comunitários. O pessoal aqui em São Paulo começou uma conversa sobre o Museu da Periferia aqui em São Paulo, então eu estou meio que indiretamente conversando bastante também sobre a questão do espaço dos fanzines como resistência. Tem uma plataforma, né? Tem uma Isso. plataforma de museus, eles visitaram a gente aqui também. Legal. Então, o João está à frente, né? Então, eles têm toda uma documentação lá em Guaianazes, bem bacana, assim. Então, a gente tem conversado bastante, assim, sobre essas questões, principalmente porque a maioria da galera do Independente é periférico, né? Fato. Então, faz parte. Sim, eu queria complementar a Tina que, assim, a memória oral é importante, né? Tem todas as questões das práticas. Eu tenho uma curiosidade pelos estilos de pogo. Eu já te falei isso, Digão, que eu vi isso no vídeo. Aí eu estou à caça disso, porque eu acho que tem gírias, tem formas de dançar. Eu acho que ainda tem coisas ainda a mapear, Sim. né? Tem relações assim de produção, o lado marxista da coisa, que é a análise da forma da produção independente. Né? Ainda, isso me interessa muito, né? Eu, como bom comunista, leitor de Marx, fico pensando na aplicação do capital e o que a gente pode tentar estudar, né, da cena independente dentro dessa lógica. E os objetos, né? Por exemplo, aqui a gente guarda fanzine, cassete, compacto, LP, tem CD, tem coletânea. Camiseta. Eu tenho uma mala de camiseta e eu não peguei mais porque eu pensei, eu não sei onde guardar. Né? Aí eu, às vezes, peço para o cara da banda mandar uma foto. Sabe? Ele veste a camiseta e manda foto, né? E arquivo digital, né? Tem arquivo digital, tem recorde de jornal, release, tem mapa de palco que a gente ia lá no show, no final arrancava, mapa de, desculpa, música, setlist. Flyers, né? Muito flyer, tipo, eu vinha em cartas, tanto eu quanto o Manuel fizemos fanzines, aí chegavam flyers e mais flyers nas cartas, né? Eu mantive minhas cartas guardadas assim, com os flyers dentro. Eu tenho bastante coisa também. Estava até aqui pegando algumas coisas que eu ganhei nesses tempos da Anne, né? Que ela me deu o acervo dela, e ela me mandou os últimos originais esses dias. Aí eu falei, vou mostrar. Todo datilografado ainda, todo o de Gruz. Acho que dá para ver. Ah, sim, colado ali. E o que eu tenho feito para preservar é tirar os grampos, né? Porque os grampos acabou com muita parte, assim, que eu tinha guardado, assim, estragou mesmo, oxidou, sem ter como preservar, né? E aí eu
agora tudo que chega eu já vou tirando o grampo e deixando assim, porque senão vai estragar, né? Você acabou de me lembrar de uma coisa que eu devo fazer com o meu acervo. Puxa vida. Aqui também. A gente escolheu uma maquininha de scanner agora, daquela de mesa, que Nossa, isso faz várias. ajuda. Você joga assim, ele vai fazendo 50 cópias seguidas. E a primeira tarefa agora é zines. A gente vai fazer um mutirão aí, próximo mês, aqui, esse mês está pesado. Uhum. Então, você estava falando aí sobre do Musim, que tem essa guarda de muito material, né? Eu queria saber se você, de outras iniciativas que existem pelo Brasil, de guarda de cartazes, fanzines, fanzinotecas, guarda de demotapes, entre outros itens assim, da cultura underground. Então, é muito novo, eu acho, ainda, né? Porque a maioria dos acervos, assim, que eu conheço, que é disco, cassete, livros, né, sobre cultura independente também, são os próprios artistas que têm, né? Então, são poucos espaços ainda, pelo menos que eu conheça, né, que tem esse cuidado, né? E também a aceitação, não é? Porque quando a gente está falando de independente, as pessoas acham que não é para estar no museu também, né? Então, já tive vários diálogos, assim, com espaços que eles... mas papel. Eles não estão entendendo que esse papel, por exemplo, a Olga, quando foi escrever o livro dela sobre publicações independentes aqui no ABC, ela precisou pesquisar na biblioteca os fanzines que tinha do acervo. Mais da metade do acervo da história do movimento punk da geração marginal sumiu. Pode ser até que foi para o lixo, né? Porque é xerox, as pessoas não têm essa noção de valor do que está ali, né? E isso não tem como a gente ter de volta. Porque não é um jornal, por exemplo, né? Que você, hoje em dia, de repente, consiga, né? Assim, mas são poucos espaços ainda, questão de fotografia, né? De shows, de eventos, né? O que aconteceu naquela época. Talvez aqui algumas coisas tenham começado a acontecer também na pista de skate, né? Que aqui foi bem importante assim a história do skate. Então, mas eu ainda não consigo ver isso assim nos espaços, assim, para mim vocês é uma glória, assim, sabe, cara? Acho muito importante assim esse espaço em questão nacional, né? Porque se você parar para pensar de fanzine, por mais que eu tô no meio, assim, há muito tempo, eu ainda acabo conhecendo pessoas e zines, assim, que não passou por mim, né? E não me chegou, assim. Nós também. Sim. E aí você fica, caramba, eu estava nesse meio com essas pessoas e estou conhecendo agora, sabe? 30 anos depois. Mas e é isso. Eu me recordo de já teve uma fanzinoteca do Lau Pessoa, na cidade do Rio Grande do Sul. Sim. Algumas outras fanzinotecas, assim, umas 2 ou 3 pelo Brasil afora. Tinha até um anuário de zines que era realizado, assim, teve umas 3 ou 4 edições, quando eu consegui adquiri-los, assim. Você que conseguiu para mim, Digão? Você que conseguiu para mim. Eu falei, eu tenho esse, foi você que conseguiu. Sim, verdade. É da Ugra, né? Ugra Press, né? Isso. O do Lau, ele fica num espaço tombado, inclusive, né? Era uma ferrovia, né? Ali é o espacinho do... eu não sei bem de que espaço da ferrovia que ficava, mas era o espacinho lá que estava, e ele também escaneava os fanzines para a galera, tudo. Só que devido às chuvas e à falta de manutenção, ele precisou fechar, né? Eu nem sei como tá, inclusive, assim. Agora, um espaço que eu vejo que está tombando, que está tendo todo o cuidado de escanear, deixar para a galera acessar o PDF e tudo mais, é a Fanzinoteca de Macaé, né? Verdade. Então, eles têm feito um trabalho, assim, subhumano, assim, de mutante mesmo, para colocar tudo lá, e tem chegado muita coisa bacana, e eles estão dando nome aos acervos, né? Então, eu acho isso massa também. Por exemplo, o acervo feminista tem meu nome também lá.
e tendo Nogueira, né, que é o Zinnerman, todo articulado. Eu ia te perguntar a respeito, assim, a respeito dos seus projetos, a fanzinada, o evento, e também sobre a fanzinoteca Acervo Feminista Tina Curtis, que fica lá, é uma divisão dentro da fanzinoteca de Macaé, é isso, né? Isso. E aí a gente tem a fanzinoteca aqui em Barueri, que é municipal também, dentro da Gibiteca, né? Então, aí começa-se a ter esse cuidado, assim, então as pessoas vão lá para pesquisar, então, principalmente a galera do design e de letras, a galera está descobrindo a fanzine por causa das fanzinotecas. Então, elas começam a entender um pouco mais do que era, né, essa arte também, né, toda articulada. E aí as pessoas acham engraçado, né? Porque fala, nossa, a gente nunca ouviu falar, né? Então começa a pesquisar também. Então isso também tem dado um ponto bem positivo, tanto que agora tem se falado e tem se tido registro, né, de livros assim no Brasil de fanzine, né? A gente está um pouco atrasado ainda. Inclusive saiu recentemente um do Martin Snow, o segundo livro dele. Sim, ainda não peguei. Joia. Nem quero. Eu vou falar com ele logo mais a respeito disso. Outras coisas que eu acho importante também é que agora a gente começa a comemorar alguns dias, né? Por exemplo, agora a gente tem o Dia do Metal, né? Opa, peraí. Tem a fanzinada nasceu para celebrar o Dia Internacional do Fanzine, então só do fanzine, por exemplo, a gente comemora o Dia Internacional, o Dia Nacional e o Dia das Fanzinotecas, que é mundial, né? Então, a gente acaba criando redes também para trocar. Então, nisso, muita coisa chega. Isso é muito massa. Fala do seu evento, fala da fanzinada, o seu evento. Oi? Fala do seu evento, a fanzinada, quando começou e quantas edições já teve, coisas bacanas que já proporcionou. Olha, a fanzinada acabou de completar 11 anos, né? Ela nasceu justamente por uma necessidade entre quando chegou a internet, né, que as pessoas migraram para blogs e tudo mais, e meio que dispersou um pouco. Só que a gente se reunia na Galeria do Vinil lá para fazer zine, para conversar, né, para fazer o happy hour de sexta. E a gente sentiu uma necessidade muito grande de um evento no ABC, né? Até porque a gente tem muito fanzineiro, assim, conhecido do meio, né? Tem o Renato Donizete do Aviso Final, que tem mais de 30 anos de zine, o Daniel Melim, de São Bernardo, que é artista visual também, tudo mais. E aí a gente se encontrava muito e falava, pô, a gente precisa fazer alguma coisa lá. E aí a gente tentou fazer, eu tentei mandar o projeto, conversar com os espaços municipais, públicos daqui, e o pessoal não entendia, né? E também não queria uma coisa assim anárquica, uma coisa com cara de rebelde, libertária, né? E não entendia o projeto, assim, como uma coisa agregadora, vamos dizer assim, né, para os espaços. Mesmo na Gibiteca, assim, não rolou. E aí eu falei, cara, eu fiz o evento a vida inteira, né, no underground, por que eu tô sofrendo, né? Então, bora fazer isso aí. E aí o Alex do Gambalaia, que é um mega espaço aqui independente em Santo André, falou, bora, vamos só marcar essa data aí. Eu falei, eu quero fazer a fanzinada para comemorar, celebrar pela primeira vez, assim, no Brasil, o Dia Internacional do Fanzine. Aí ele falou, então vamos marcar isso. Aí a gente marcou, aí eu fui chamando um, chamando o outro, quando vi a gente já tinha lotado os 3 andares do Gambalaia com atividades, exposição de fotografia, exposição de fanzine, e aí desde a primeira, uma das características é a exposição de fanzine, claro, né? Lançamentos de fanzines, e de uns anos para cá eu começo a homenagear fanzineiros que ou são em memória já, né, que já foram, ou que tem alguma publicação temática, geralmente a fanzinada tem alguma coisa temática, né, então aí a gente celebra um fanzineiro que fez alguma coisa ligada
algum direito humano, alguma ação, assim, eu acho sempre bem legal frisar isso daí. Então, aí a gente começou a circular e o negócio ficou tão assim que deu certo, né? Porque veio gente de Minas, veio gente de Piracicaba, veio gente do Rio, tinha uma galera de São Paulo em peso. E o Márcio estava lançando o primeiro doc dele na época, a Ugra estava também começando com a publicação, e tinha mais alguma coisa assim que estava começando. E aí a gente começou a fazer as feiras de fanzine, né? Especificamente. Então, o fanzine saiu daquela coisa que ele agregava nos eventos para ser um evento de fanzine, né? E aí começou a ter feiras de fanzine pelo Brasil todo. Isso eu acho muito massa. E o primeiro foi no Gambalaia, o pessoal achou que deu muito certo, aí eu fui para Goiânia para a virada cultural de lá, já num espaço mega, assim, com muita gente, com muita coisa acontecendo, então já estava o Oscar Fortunato, Edgar Franco e mais uma galera. E aí o terceiro já foi, assim, nunca esperado por mim, né, porque aí eu já fiz uma intervenção no MASP. Nossa! Fanzines no MASP. Antes disso, eu tinha visto fanzines numa Bienal Bienal de Artes, assim, numa obra uma instalação do Ricardo Frantes, mas é uma pilha de fanzines numa instalação, num quarto, né? Tá? E aí, eu não tenho noção de quantas fanzinadas já aconteceram, assim, perdi a conta. Isso é bom. É bom quando você... isso é um bom sinal. É um bom sinal. Mas, Tina, agora eu vou falar um pouco de acervos. A gente está já indo para os minutos finais. Vamos ser rapidinho. Você tem mais duas questões aqui. Uma sobre acervos, né? Estão mais acessíveis com a internet? O que está acessível ou não? E também, esses acervos, assim, tem acervo público desse tipo de material? Ou é só privado, assim? Você já falou um pouco da preservação do pessoal lá de Macaé, por exemplo, né? Sim. É tudo iniciativa privada, mas arquivo público tem e tá. Então, mas a Macaé é federal, né? Sim. Uhum. Sim. E a Gibiteca de Barueri é municipal. Então, eles têm lá um cuidado, é tudo tombado direitinho, né? Então, eles têm um cuidado. Eu estou falando dos que eu conheço, tá, gente? Deve ter mais que eu acompanho, assim. Agora, privado, assim, eu desconheço se tem algum acervo. Eu acho que são coleções, né, Tina? Basicamente coleções de colegas nossos pelo Brasil, que têm coleções particulares. Por exemplo, o Gazi Andraus mesmo, que é um pesquisador, ele tem um acervo enorme, né, na casa dele, né? Então ele tem uma fazenda técnica. Eu já ouvi falar também, teve uma vez, não vou nem recordar agora, mas era uma espécie de um squat de punk, assim, que o pessoal digitalizou fanzines e colocou em PDF num blog, né? Então, quem fez isso também foi o Jamer, né, lá de Porto Alegre, ele colocou bastante coisa em PDF, tem algumas coisas assim, mas eu acho que ainda não está tão acessível, assim, porque geralmente as pessoas que têm são que nem eu, né, tem um acervo, mas eu não tenho tempo, por exemplo, de escanear, de colocar, nossa, teria que ter alguém para me ajudar para fazer isso, porque eu realmente sozinha, ou eu faço a fanzinada, ou eu faço uma coisa, eu estou conseguindo nem fazer meus fanzines, assim. Tina, a gente está igual, você imagina assim, a gente, como é música paranense também, e a gente pegou gêneros em geral, então, além dessa parte toda de demo, fanzine e tal, a gente tem o resto, inclusive os arquivos da MB, da época que era delegacia, da época da ditadura, que tinha os músicos fichados. E já passou de 400 mil. E a gente não sabe o que fazer. Então, é muito material, mas, ao mesmo tempo, a gente está conseguindo proporcionar pesquisa. Mas a gente tem uma falha de difusão com o público. Então, tentando solucionar isso. E outra também, né, como é muito novo ainda, as pessoas ainda não entendem, né? Por exemplo, as fanzinotecas, às vezes as pessoas falam, mas eu posso ir lá conhecer? Aí eu fico pensando, como assim? Mas é para ir. Inclusive, é para ir lá lançar seu fanzine lá, é público, né? A ideia é essa. E eu tive alguns problemas, assim, com
com várias tribos, vamos dizer assim, né, para ficar mais popular, quando eu comecei a levar os fanzines do underground para esses espaços, né? Então, eu levei para Casa das Rosas, para o próprio MASP, para outros espaços. Então, as pessoas ficavam, mas é fanzine, porque é um negócio assim. Eu falei, cara, o fanzine é livre, é para ele estar em qualquer lugar, né? Uhum. E a minha vibe sempre foi essa, assim, não é para ficar para mim. Aonde eu puder levar, eu vou levar, né? Eu acho que o museu é isso também, né? É um espaço de memória, de troca, de conhecimento, de informação. A própria fanzinada mesmo, assim, ela passou por tantos espaços e hoje em dia eu tenho uma rede, assim, de educadores, de artistas que fala, cara, né, eu comecei a usar na escola, eu comecei a usar em tal espaço, abrigo, sabe, em espaços assim que jamais, né, se não tivesse passado pela fanzinoteca. Aí eu até brinco, eu falo que a fanzinada é um museu ambulante, né, Excelente, de excelente. memória. Tem 1 minuto e meio antes de finalizar aqui. Uma última pergunta. Para além do colecionismo, as pesquisas e acervos underground têm qual relevância? Toda. Uhum. Porque eu acho que se você não pesquisar ali da fonte, você não vai entender nada sobre o underground, né? Porque é muito falho, né? Porque o que se conhece o pouco que a gente ainda tem de documentário, né? Que é muito oralidade, não se tem registro do underground, né? Então, eu espero ver muito mais museus, muito mais espaços assim com documentos, com histórias, com a história das pessoas, né, lá através de vídeos, né, de tudo que tem a internet hoje, assim, o museu mesmo, de repente digital, né, Ou do que é museus, esse né, Tina? underground. Ou museus, Sim, vamos colocar experiências. Estamos nos sim. últimos segundos, vou ter que ir despedindo. Esse daqui foi o Observatório da Cultura do Brasil. Muito obrigado, Tina, obrigado, Digão, pela mediação. Obrigada a vocês. Estamos na Semana Nacional dos Museus. Até a próxima. Até. Aí, Bran. Tchau, tchau.